Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está nas palmas de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está nas palmas de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Diga, profetiza isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Creia e cante. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
aplaudir bem forte o Senhor. Oh Deus, aleluia. Peguem a Bíblia, por favor, irmãos. Deus abençoe, queridos. Pegue a Bíblia e abra, por favor, no segundo livro de Reis, no capítulo 5, numa história muito conhecida, mas o tema é: há um processo. Quem quer ser restituído, diga amém. Mas há um processo. Amém, queridos? Você em casa também pegue a sua Bíblia, você que está cultuando conosco, segundo livro de Reis, no capítulo 5. Louvado seja o Senhor. Essa é a primeira cruzada de fé do ano de 2020. Um ano que nós entramos com muitos planejamentos, com muitos projetos, e fomos surpreendidos com todo essa pandemia, com não somente a pandemia, mas tantas outras coisas que cada um tem vivido, alguns perdendo entes queridos, outros tendo que se separar de pessoas que amam, mas eu continuo crendo que todavia nós nos alegraremos no Senhor, porque o nosso Deus nunca falhou e nunca falhará. Segundo de Reis 5, eu vou ler o primeiro e depois vou dar um saltinho de versículos aqui. O primeiro diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem varão valoroso, porém leproso. Agora eu queria que vocês lessem comigo, por favor, no versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Amém. Senhor, esta é a palavra do Senhor. Ela já foi lida e relida, Senhor, milhares e quem sabe milhões de vezes, ó Deus, por homens e mulheres em todo tempo, em todo lugar. E ela tem o mesmo efeito, é a tua palavra, aqui ou em qualquer outro lugar, nesta ou em qualquer outra situação, é a tua palavra. E por isso nós sabemos que damos início a Deus em um processo, do qual nós já consagramos a Ti e continuaremos apresentando ao Senhor, cada sexta-feira, cada canção, cada movimento nesta igreja, cada horário de culto das sextas, de uma forma muito especial, consagrado a Ti, cada movimento, cada pregador, cada ministro, todos, ó Deus, aqui somos alvos das Tuas bênçãos,
em nome de Jesus. A igreja diga amém. Podem se assentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar início e orei ao Senhor para que pudesse dar abertura. Já falei com vários pregadores aqui que estarão ministrando nas sextas que virão. Estaremos até a última sexta de outubro. E nós, todas as sextas, vamos nos ater a esse propósito de restituição. Mas eu quero falar sobre o processo na vida daqueles que serão restituídos. Primeiro, para ser restituído é preciso ter tido algo. E você vai descobrir nesse tempo, nessas sextas, que você tem muito mais do que você já viu. Você tem muito mais do que você já pensou. Por isso que o Senhor, ao ensinar oração, Ele diz: olha, vocês não sabem orar como convém. O escritor diz para ele: Senhor, nós não sabemos orar como convém, nós estamos aqui na Tua presença, o Senhor é perfeito. Mas o escritor também diz assim: o meu Deus, Ele vai suprir todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E Ele também vai fazer infinitamente mais de tudo quanto tens pensado ou imaginado. Sabe por que Ele mandou dar esse recado? Porque nós temos muitas coisas, herança do Papai do Céu, que a gente nem viu e que já foi entregue. Não estou falando das que vão ser, não, estou falando das que já foi. Irmão, se eu fizer uma pesquisa aqui, eu creio que será 100% de coisas que você tem em casa que você não sabe. E coisas às vezes até importantes que você ainda vai precisar. E às vezes você vai precisar e vai lá naquela loja de construção e vai comprar outro. E um dia alguém fala assim: olha, tinha aqui, nunca foi usado. Muitas coisas. Agora imagina isso no reino espiritual. Mas calma, o Deus da restituição é o Deus da luz. E Ele, com a sua luz, vai entrar conosco em cada cômodo da nossa vida. E tem cômodo na nossa vida que está sendo pouco arrumado, pouco visitado. Mas Ele vai visitar com você com a luz acesa. E você vai encontrar coisas que vão te alegrar. E para ser restituído, é bom também você encontrar coisas que já não te alegram. E Ele vai te ajudar a encontrá-las para fazer uma faxina. E eu posso profetizar algo se você vai obedecer essa diretriz de Deus. Setembro e outubro não é só mês de restituição. É mês de faxina, é mês de limpeza. É mês de abrir espaço para o que Deus vai colocar novo na sua vida. Amém? A história de Naamã é muito conhecida, mas é tremenda. É uma história que a gente pode pregar dela o resto da vida e vamos fazer isso mesmo, que não esgota. Mas hoje eu quero falar de processo. Só para lembrar a todos e talvez até mesmo ensinar alguns que não sabem, o Naamã, que era um homem muito valoroso, comandante do exército do rei da Síria, um homem famoso, cheio de medalhas, cheio de reconhecimento, onde ele chegava, botava medo, porque ele era realmente diferenciado. Tanto é que ele chegou no comando, e o rei o tinha em alta estima. O rei, toda vez que ia adorar a Deus, tinha que estar segurando no braço de Naamã. Naamã era o seu homem de confiança. Naamã alcançou na sua carreira o melhor. Ele casou e casou muito bem. Como é que o pastor sabe que ele casou muito bem? Porque a esposa dele, no meio de toda lepra e de tudo que ele viveu, ela esteve com ele e ela o orientou a buscar o caminho certo. Então ele casou muito bem. Ele era um homem abençoado, mas a história mostra que em certo dia ele descobre que está leproso, e a gente não precisa aqui
despender muito tempo para falar disso, porque já é conhecido, mas ele descobriu que estava leproso, e ele então está na sua casa um tanto quanto já quase desesperado, porque ele, com seu recurso, com sua influência, já tinha procurado os seus caminhos. Normalmente nós procuramos os caminhos quando nós temos recursos e influências. É por isso que Jesus, ele sempre fica de boa. Jesus sempre fica ali tranquilo. Ele não chega fazendo, dificilmente ele chega assim, já, olha, deixa que eu tomo conta. Não, Jesus não, ele fica tranquilo. É como na festa de Caná da Galileia. Acabou o vinho e Jesus estava lá e não fez nada, ficou tranquilo. A sua mãe, Maria, é que foi lá e disse, acabou o vinho. E ele fala, calma Maria, calma mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O problema nosso é que às vezes a gente não coloca o Cronos, o Kairos para funcionar. A gente fica muito na cronologia, no Cronos, mas Deus fala assim, quando Ele perceber que sou eu que posso, aí eu vou e faço. Só eu que resolvo, então eu vou resolver. Mas, como já foi falado aqui, pelo pastor Pedro, o que é possível a gente faz, e a gente corre atrás e resolve, mas tem muitas coisas na nossa vida, que só Deus pode dar um jeito, e a boa notícia é que Ele já deu, não vai dar não irmão, Ele já deu, eu estou falando de restituir, por isso que eu estou falando, tem coisas que você nem viu, nem percebeu, mas já são suas, por herança, por promessa, e elas estão todas à disposição. Amém? Pastor, eu estou esperando. Então, às vezes a gente está esperando algo que já foi liberado, e a gente não tem a iniciativa de tomar posse e de usar. Mas Deus vai nos ensinar isso. Nós ainda temos muitas coisas para aprender com o nosso Deus. O processo, irmãos, ele leva tempo. E uma das coisas que às vezes as pessoas não conseguem alcançar o que desejam, porque durante o processo elas ficam ansiosas. Mas todo o processo tem um tempo. Esse tempo pode ser muito curto, pode ser médio, pode ser longo. O importante é você saber que está no processo e se alegrar no processo, crendo, eu estou fazendo tudo certo, eu estou buscando obedecer todo o princípio, tudo que o processo me chama para fazer. Agora eu já começo a me alegrar, porque será certa a minha conquista. Por quê? Porque há um Deus que tem poder para dar e quer dar. Há um Deus que já liberou. E há um filho que quer receber. Tem filho que quer receber? Tem? Então se há um Deus, Pai Todo-Poderoso, que já liberou, falou assim, já está liberado. E há um filho que quer receber, então tem que acontecer. E vai acontecer. Mas há um processo. E o processo leva tempo. Tem coisas que só depois de um tempo é que você vai conseguir tomar posse e viver aquela bênção, aquele milagre maravilhoso. Mas não desista, permaneça no processo. Quando Deus tirou o povo do Egito para colocar em Canaã, havia entre Egito e Canaã uma caminhada pelo deserto, que poderia ser feita em 2 meses mais ou menos, e que o povo ficou 40 anos por causa da murmuração. A maioria daquele povo não estava atenta aos princípios de Deus e ao processo. Eles só queriam tomar posse, eles só queriam a terra prometida, mas eles não estavam percebendo o processo. E foi no processo que a maioria deles morreu. E eles tinham uma promessa de um Deus que não volta atrás, que eles entrariam na terra. Eles tinham a garantia de Deus, mas não obedeceram o processo. Os que obedeceram o processo continuaram confiando em Deus, E nos momentos mais difíceis eles gritavam: Deus precisa se agradar de nós. Eu tenho que agradar o Senhor, Ele vai dar a vitória. Tem uvas e tem gigantes, mas nós sabemos que o projeto é a terra prometida.
Não se perca nas uvas e nem tenha medo dos gigantes, porque a promessa é para você. Tome posse daquilo que Deus lhe prometeu. Mas há um processo. Naamã, na sua casa, já apavorado, a esposa diz: Naamã, a escrava israelita que você trouxe disse que lá em Samaria há um homem de Deus que pode lhe curar. Naamã começa a receber o processo de Deus para abençoar a vida dele. Você já recebeu o processo de Deus para receber a sua vida? Quem já recebeu Cristo? Cristo é o projeto, é o processo, é a ação, é a manifestação do Deus invisível. Ele é tudo e Ele já veio e Ele já está operando através da palavra e através do Espírito nesse processo de santificação, nesse processo de transformação, e a cada dia, de glória em glória, nós estamos contemplando a presença do Senhor e assim vivendo as suas promessas. Você crê que pode se alegrar muito em setembro? Se alegrará muito em setembro? Pastor, como? Há um processo, e o processo é celestial, e quando o céu determina, não há nada nessa terra que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Eu declaro, eu profetizo algo que vai ser muito saudável e vai curar pessoas aqui: um sorriso nos seus lábios. Logo, logo nós vamos tirar a máscara e todo mundo vai ver que nós estamos sorrindo. Mas enquanto não podemos sorrir para os outros, vamos sorrir para nós mesmos e nos alegrar no nosso íntimo, porque o nosso Deus está vendo. Estamos nos alegrando e celebrando na presença do Todo-Poderoso, porque tem promessas e tem coisas liberadas sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Naamã, se você for, logo ele disse: eu vou, porque se há um processo de cura eu quero. E ele vai até o rei lhe dá uma carta, o rei de Samaria, o rei da Síria, dá-lhe uma carta. Ele vai até o rei de Israel, e o rei de Israel diz que aquilo não é com ele, e o profeta fica sabendo e diz: diga para Naamã, para ele vir até aqui. Aí alguém dá um recado para Naamã: Naamã, o negócio não é aqui com o rei, o negócio não é aqui no governo não, o negócio é com o homem de Deus. Seu processo, antes de tudo, não é com o rei, é com homens de Deus. Seu processo não é com o rei, é com homens de Deus. Mas e a parte do rei, pastor, de dar a César o que é de César? O César, nesse caso que eu estou falando, ele também já está nas mãos de Deus, e Deus vai despertar ele para liberar a sua bênção, o seu processo. Esdras e Neemias, Deus precisa promover a restauração da cidade. Deus precisa promover a reedificação do templo, a restauração das muralhas, diz a Bíblia. E Deus despertou o coração do rei Ciro. Deixa o rei que Deus está despertando. E cá entre nós, eu creio que o nosso rei, Deus já despertou, e é por isso que ele está sempre dando glória a Deus. Independente de qualquer coisa política que alguém possa imaginar, mas essa é a mais pura verdade. Só não vai ver isso, que temos um rei que está dando glória a Deus, quem não quiser mesmo. Independente de qualquer coisa, isso ele faz. E o temor está sendo colocado. Por que isso tem a ver? Porque o seu processo envolve muitas coisas. Envolve rei também. Envolve a vida administrativa de uma cidade, de um estado, de tudo. Mas eu quero lhe lembrar, tem coisas na sua vida que já foram liberadas, e agora chegou a hora de você tomar posse, em nome de Jesus. O Naamã, então, ele fala: então eu vou lá com o homem de Deus. Aí ele foi. Chegou lá, aí começa um processo mais ali, direto na cura, né? Primeiro é o processo que tem tempo, depois tem também as contrariedades. Meu querido, muitas vezes não será do jeito que você pensou. Naamã deixa isso claro. Quando ele chegou lá, e o profeta nem saiu para falar com ele,
O profeta Eliseu era meio tinhoso, irmãos. Chegou lá, não, fala para ele descer lá. Mas é o Naamã. Ele falou assim, fala para ele descer no Jordão. Eu estou ocupado com outras coisas aqui. O Naamã não podia ouvir isso. O Naamã ficou pensando, poxa, como é que esse homem me trata desse jeito? O Geazi chegou lá e falou assim, eu imagino o Geazi, sabe, o capitão, comandante, olha, não liga não, o Geazi está muito ocupado, o Geazi é assim mesmo, o Geazi está tentando justificar, é uma imaginação minha, né? Ele falou que é para o senhor descer, dar 7 mergulhos no Jordão. O Geazi passou a mensagem, eu acho que de uma forma tão, sabe, de pouca vontade, que ele deu força para o Naamã. O Naamã falou assim, como assim, descer aqui, Jordão, um riozinho sujo? Que isso? Aí ele lembra lá dos rios lá, no processo, irmão, nem sempre é do seu jeito. Não é no teu rio, é no rio de Deus. Não é no teu rio, é no rio de Deus. Aí o Naamã, indignado, ele fala assim, não, eu pensei que ele fosse sair aqui, fosse colocar a mão na minha cabeça, e fosse orar comigo, e tal, e pôr a mão em cima da lepra, e curar o leproso. Eu pensei que fosse assim. Ele provavelmente nessa hora ainda estava cheio de farda, né? Cobrindo a sua lepra, escondendo, os seus soldados não podiam ver, né? Já estavam sabendo, agora, né? Não podia ver. E ele fala assim, bem capaz, eu perto, jamais vou mostrar como eu estou feio, como eu estou leproso. Não, jamais. Ele tinha que vir aqui fazer isso. Aí o Geazi está lá esperando, o Naamã fala assim, não, vamos voltar, porque lá na Síria tem rio melhor, lá não sei aonde tem, aí vai. Aí os seus soldados falam assim, meu pai, Naamã, o homem nem te pediu coisa difícil, porque para o soldado, irmão, para eles, mergulhar no Jordão, para eles era de boa, mas o comandante já estava querendo farpar, já estava querendo os rios, né, de águas cristalinas da Síria. Aí ele fala assim, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, o senhor não ia fazer? Para ser curado eu ia. Então, ele só te pediu isso. O processo tem tempo, o processo muitas vezes não é do jeito que você planejou, o processo tem humilhação. Por isso que a Bíblia fala que aqueles que se humilharem serão exaltados. E Deus ainda toma para si e diz assim, e eu o exaltarei no dia certo. Tem coisas de Deus que já foi liberada, que você vai, já era meu pastor, já estava na estante das suas bênçãos. Sabe aquela estante da bênção, da promessa? Nunca viu, irmão? Vou te ajudar então. É uma estante para os da fé. Tem uma estante que está lá, riso. Você olha assim, mas tem riso aqui? Faz tempo que eu não dou uma risada boa, mas está aqui na sua estante. Deus falou que você ia rir, queria encher os teus lábios de riso. Honra, pastor, eu estou sendo tão desonrado, mas na sua prateleira da bênção espiritual, Deus mandou colocar, aliás, olhando direito, é dupla honra, não é honra, não é dupla. Já não está lá. Já está lá. Eu estou falando que Deus vai restituir coisas que Ele já prometeu para nós, e que o inimigo de alguma forma nos fez desviar delas e não conseguir tomar posse, que Deus fala assim, não, Ele pode até não ter te deixado usar, mas a tua prateleira com todas as bênçãos estão lá, e eu vou te levar de encontro a ela, mas há um processo, e você vai sorrir muito. Na sua prateleira está lá, irmão, salvação do filho, salvação daquela pessoa que está orando. Pastor, como é que você sabe disso? Porque o meu Deus mandou escrever na Bíblia, que se você crer, será salvo você e também a sua casa. Ele falou que a esposa santifica o marido que nem é crente. Ele falou que um santifica o outro. Agora, há um processo. E o processo, irmã, por exemplo, nesse caso, é silêncio. Está escrito. Pastor, eu quero falar umas boas para o meu marido. Aí Deus fala assim, mas o processo é para você ganhar ele sem palavras. Está brincando, mesmo sendo pentecostal? Mesmo sendo pentecostal. Porque o pentecostal gosta de falar mais. Aí Deus fala, então, você vai ter que ganhar. Mas funciona? Está na prateleira de Deus. E se está lá, funciona.
Eu estou falando de uma prateleira, nunca pensei nisso, mas estou pensando nisso aqui agora, irmão. Está tudo lá. Prateleira para o Ademir. Vida abençoada, saúde. Depois já de uma certa idade, vai gostar de jogar tênis, vai se alegrar. Às vezes eu jogo tênis, um pouquinho de tênis, eu não sou bom, mas eu me esforço. Eu não sou muito competitivo. Oh, Jesus. E às vezes eu estou lá me alegrando, eu falo, Deus, que coisa boa poder viver isso. Eu saio com a minha esposa, eu gosto muito de passear com a pastora Marilena. Gente, ela não gosta muito de passear, mas eu gosto de passear. Ela gosta um pouco, eu gosto muito. Aí a gente vai passear. Eu olho para as minhas filhas, Deus abençoando. Aí Deus fala assim, e a sua família espiritual? Eu olho para a igreja, Deus fala assim, tem coisas grandes aqui. Eu não falei para você que tem escola para as crianças dessa igreja? Que tem uma igreja para as crianças? Eu não falava disso há quantos anos, pastores? Voltando para o Alvará, voltando para o AVCB do bombeiro, alguém fala assim, mas por que demorou esse tempo todo? É porque a gente aplicou tanto aquela orientação bíblica de alarga a estaca da tenda, que cada vez que a gente alargava a estaca da tenda, o processo de bombeiro e de prefeitura tinha que esperar, porque não pode fazer se estiver ampliando. Essa é a razão, para quem talvez fale assim, mas por que não tem isso há tanto tempo? É porque a gente estava alargando. Aí Deus pegou e falou assim, deixa eu colocar alguém lá, que vai falar para o Ademir, que tem que legalizar. Ele colocou o pastor Pedro. O pastor Pedro falou assim, pastor, nós temos que legalizar isso aqui. E o pastor Pedro insistiu comigo, falou, Pedro, eu vou fazendo, você vai legalizando, eu vou fazendo, você vai legalizando. Até o momento que ele falou assim, pastor, agora para de fazer um pouco, porque quando a gente estava quase legalizando no ano passado, eu invento de fazer o mezanino. E o mezanino ali eu pensava que ia ficar em 60 mil, ficou em 130. O de bombeiro a coisa foi para mais de 100. E aí eu falei, e a pandemia? Aí eu falei, e agora? Aí Deus falou assim, estava na prateleira sua que ia acontecer, então continua crendo. Continua crendo. Continua crendo. E Deus usou você, Deus usou vários aqui, muitos fiéis. Pastor, está em pandemia, não estamos vindo no culto, mas dá conta da igreja. Pastor, está aqui, passa aqui em casa. Passamos na casa de alguns irmãos. Pastor, está aqui. Os irmãos faziam assim com alegria, sabe aquela alegria santa? Pastor, nós não estamos podendo ir no culto, nós não estamos podendo nos encontrar, mas o meu dízimo está aqui. Eu olhava aquilo e falava, isso tudo já está na prateleira de Deus. Os fiéis, os despertados por Deus. Deus desperta aqueles que Ele fala, eu vou colocar com você, e eles vão romper tudo com você, e vocês vão fazer grandes celebrações, e logo nós vamos fazer isso na totalidade da igreja, em nome de Jesus. Quem crê pode dar um glória a Deus aí, irmão? Amém. Dá mais um pouquinho de água aqui, por favor, meu irmão, que agora eu vou falar do mergulho. Aí eu já aproveito a água. O processo com Naamã já tinha começado. E o processo com ele começou antes de ele saber que tinha cura. Porque ele não sabia, mas o Deus dele sabia. Porque a Bíblia diz no primeiro versículo, que o Senhor, com S maiúsculo, falando do nosso Deus, dava vitória a Naamã diante dos seus inimigos. Naamã não sabia, mas já era Deus no negócio. Aquela pessoa que você está orando para ser salva, para ser curada, talvez ela nem saiba, mas já tem Deus no negócio. Então Naamã, ele já estava lá no projeto de Deus, e Deus foi dando vitória. Aí o Naamã começa o processo com todo aquele problema, mas ele está agora diante do profeta, aliás, nem diante do profeta, diante do servo do profeta, que manda ele mergulhar, ele vai embora, não mergulha, ele vai. Processo, tirar a roupa, humilhação diante de todos os soldados. Ele tira partes da roupa, mas já começa a aparecer alguma coisa da lepra, e alguém lá, né? Oh, olha só, mas há um processo. E o homem falou para dar 7 mergulhos. Pastor, realmente Naamã, eu achei que Naamã foi bastante prático, pastor. Não dá para ser mais prático com as coisas, não? Nosso Deus não pode fazer? Pode, irmãos. Aliás, se ele quisesse, ele nem deixava a lepra chegar perto do Naamã. Por
que ele deixou? Porque Deus tinha um processo, porque ele não queria ganhar o corpo de Naamã, ele queria ganhar o coração de Naamã. Ele não queria ganhar o corpo de Naamã, ele queria o coração de Naamã. O corpo de Naamã sadio, cheio de habilidades, preparado, treinado, lhe fez ter uma vida de sucesso diante de todos, mas foi a lepra que o fez conhecido diante de Deus. O processo de Deus é assim. Às vezes quando vem a luta a gente já fala assim, ai meu Deus, Deus fala, eu estou contigo, fica tranquilo, eu sou o Deus de todos os tempos e de todos os momentos, eu sou Deus. Naamã vai lá, primeiro mergulho. Eu acho que Naamã ficou pensando assim, meu Deus, diante de todo mundo aí, mergulhou, saiu do mesmo jeito. Ô Deus caprichoso, né, gente? Por que não fazia de uma vez só? Evita o constrangimento. Mas às vezes o constrangimento também faz parte. Deus quer que a gente enxergue quem de fato somos. E quando começamos a achar, irmãos, que somos alguma coisa distante de obediência, de princípios, já nos perdemos. A minha frase, eu repito e repetirei várias vezes, e se alguém já encontrou essa frase em algum lugar, me diga, porque eu acho que foi uma palavra de sabedoria para mim, essa eu acho que foi. Tem uma outra também que eu acho que Deus deu só para mim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, já tinha isso? Essa já tinha, pastor, essa já tinha. Mas tem uma, aqui tem algumas frases, pastor, que você não conhece, tem algumas frases que eu acho que Deus deu para mim, que eu falo assim, gente, aí eu falei aqui, as minhas filhas estraga prazer, eu falo, pai, isso aí já falaram há muitos anos já. Eu falo, não é verdade, não é possível. Eu nunca ouvi isso, mas já falaram isso. Eu, falo, eu nunca tenho crédito. Aí Deus fala assim, então, é porque todo crédito sempre será meu. Mas tem uma frase que eu acho que ele quis dar um pouquinho assim para mim, eu vou te dar um. Se alguém já ouviu de alguém, eu já ouvi de um pregador famoso, conhecido, pode me falar, irmão, pode contrariar o pastor, não tem problema não. Amém? O maior desafio do crente experiente é continuar dependente. Vocês já aprenderam. O maior desafio do crente experiente é continuar dependente, pastor. Eu me lembro a primeira pregação minha, no grupo de jovens, eu preguei sobre a fé, Hebreus 11. Isso tem muito tempo, mas eu me lembro, Deus quis que eu lembrasse dela. E eu preguei, irmãos, e eu preparei, eu orei, eu jejuei, é muita coisa diante de Deus, e fui diante dos jovens, e olha, assim de jovens, uns 5, 6, estava cheio, uns 5 ou 10 no máximo, mas eu estava lá, e eu transpirava, e preguei sobre a fé, e tal, e na outra semana, e tal, aí depois foi passando o tempo, aí vai vindo, aí se a gente não vigiar, a gente começa a ficar com habilidade de pregador, e eu todo dia falo para Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, não deixa eu sair para pregar sem o Senhor, eu estou falando igual Moisés disse para Deus, se o Senhor não for comigo, não me leva, se o Senhor não for comigo para pregar lá naquela igreja, agora nós estamos no tempo das lives, né, irmãos, tem muita gente aí no estado que me chama, pastor, vou fazer uma live para casais, o senhor é o coordenador estadual de casais, então eu quero coordenador com a gente, vai eu para a live. No aniversário da pastora Marilena, nós temos 2 lives, 2 reuniões, oh glória a Deus. Falei para ela assim, Deus é bom, que presentão que está dando para nós, hein? Ela falou assim, Eu falei para ela assim, não, mas não é uma alegria servir a Deus? Não, é verdade, a gente tem que agradecer. Eu falei assim, a gente comemora no dia 11, no dia 12, no dia 10 a gente participa de todas as lives e reuniões e tal, então, é bastante coisa, mas eu sempre estou falando para Deus, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia, é difícil, se você não vigiar, irmão, você sai do processo, se você não vigiar, você quer voltar para Farpar é o rio lá da Síria, se você não vigiar, você deixa a sua bênção na prateleira de Deus e vai procurar na prateleira da Síria, se você não vigiar no processo, você deixa a sua bênção ali, Deus já, o anjo assim, o anjo com a bandeja assim, reluzente, já entregando. Você deixa e vira as costas e vai procurar na Síria.
e vai procurar no Egito. Lá no Egito a gente tinha pelo menos cebola e alho. Ô povo baforento, né, irmão? Não é possível um negócio aqui. Se preocuparam com a cebola e alho e esqueceram da promessa. Porque o processo, às vezes, ele exige de nós, irmãos, uma dependência maior. E Deus não mostra tudo assim. Deus é tremendo mesmo. Ele fala assim, está tudo aqui na revelação. Não, quando você vê alguma coisa assim, Ele até permite algumas coisas, a gente crê. Mas Ele fala assim, viu? Como disse o pastor aqui, e como disse a rainha de Sabá, você não viu nada. Não é o caso do pastor, que ele já viu tudo, que é isso aqui mesmo, não tem mais que isso. Mas das bênçãos de Deus, das promessas de Deus, você ainda não viu, irmãos, o que Deus tem para te dar. Lembra de uma coisa, hein? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, e o que Ele tem para fazer, Ele já fez, já está na sua prateleira. Toma posse da sua prateleira, irmão. Você vai para casa hoje e fala assim, eu tenho uma prateleira cheia de bênçãos, eu só tenho que aprender a chegar perto dela, e tem prateleira aqui, que eu acho que é prateleira assim alta, porque tem muita coisa, então teve que colocar assim. Então você vai precisar até de uma escadinha. Sabe aquela escadinha que você subir lá, que tem umas bênçãos lá mais no alto? Eu estou tomando posse disso. Se vocês não quiserem, eu tomo posse. Eu sempre acreditei em Deus. Até quando na minha antiga religião de catolicismo, eu aprendi a confiar em Deus, irmãos. E eu acredito mesmo. Você já sabe, tudo que eu faço, eu vou lá e falo, Deus, eu fiz a minha parte, agora está na mão do Senhor. Até bolo, quando eu fazia, eu fui confeiteiro. Eu fazia bolo na lanchonete, eu batia tudo direitinho, vigiava, pastor Pedro. Mas aí, quando eu colocava no forno, eu falava com Jeová, Jeová, fogo é por tua conta, o Senhor entende esse negócio. E sempre dava certo, irmãos, é um milagre. As pessoas comiam o bolo, alguns até falavam assim, nossa, irmão, eu tinha um bolo que eu fazia, que é um bolo sem fermento. É uma benção, não tem queimação, não tem nada, irmãos. O senhor fala assim, mas como, pastor? Jeová na causa. Não, isso aí tem a receita, pode ficar sossegado. Mas é Jeová que vai sempre dar a bênção mesmo, amém, irmãos? Processo, vamos para o encerramento. Primeiro mergulho, nada. Por quê? Porque não é um, são 7. Aí eu quero mostrar uma coisa aqui. Quando Deus dá uma diretriz, Ele só está dizendo para você o seguinte, estou te dando um período, um processo, um treinamento, porque eu quero fazer algo muito especial na sua vida. Aí quando você vem assim, reduzido em algo, não, eu só quero ir lá para receber, comprar o meu carro novo. Você comprou o carro novo, já faz a festa, dá o testemunho e pronto. Mas não é só isso. No processo de Deus, Ele não quer só te dar carro novo, Ele quer te alegrar no carro novo, Ele quer te conduzir no carro novo, Ele quer te ajudar no carro novo, Ele quer salvar pessoas através do seu carro novo, Ele quer mover-se através do seu carro novo. Porque o processo de Deus é muito maior do que o nosso. Por isso, há um processo. Segundo mergulho, Naamã dá o segundo, levanta o segundo, dá uma olhadinha para ver, né? Porque o Naamã, talvez como muitos, ele no segundo, opa, estou curado já, olha, eu sou tão de fé que nem preciso dar 7, para mim 2 funcionou e para você, porque o crente ele compete em tudo, né, irmão? Tem crente, não crente, alguns crentes competem em tudo, ele sempre tem que mostrar que o que ele faz é melhor, tudo que ele faz é melhor. Então o Naamã poderia falar assim, olha, no segundo eu já curei, o outro fala assim, nossa, eu tive que dar 4 e tal. Então Deus não permite isso não, porque cuidado com a competitividade excessiva, irmão. É igual aquelas irmãs que lá muito tempo atrás que eu conheci, nenhuma muito competitiva com a outra sempre que ia orar falava, Senhor, Deus dos exércitos, e era bonita essa oração, e a outra falava assim, olha, pastor, deixa eu orar também. Não, a irmã já está orando. A irmã Deus dos exércitos está orando? Não, mas isso aí é a oração que ela faz. Deixa, e a outra querendo competir. Um dia o pastor não aguentava mais e falou assim, tá bom, irmã, hoje você vai orar. Aí ela olhou para a irmã que orava, Deus dos exércitos. Ela pegou o microfone e falou assim, Deus dos exércitos, da aeronáutica e da marinha. Eis que eu te digo. Então às vezes a pessoa quer competir demais e tal, você não está competindo com ninguém, você só tem que aprender o processo. Nós não competimos com ninguém, pastor. Nós nos unimos em Cristo para fazer essa obra. Aí o Naamã dá o terceiro e nada. Eu sei, poderia dar nome para esses
testemunhos, mas o tempo não nos permite, e também o que eu estou falando é processo, tá? Terceiro, nada, e ele quarto, e a turma lá esperando, aguardando, mas Deus falou, 7 mergulhos, através da boca do profeta, 7 mergulhos no Jordão, não é 6 e não é 8, é 7, porque tem muita gente que quer sempre fazer algo diferente do que Deus falou. Deus lá, Êxodo capítulo 24, Deus descendo do monte, capítulo 25, versículo 9, se não me engano, Deus fala com Moisés, Moisés, te mostrei o templo, o tabernáculo, né? Te mostrei lá no monte, 40 dias só te mostrando planta, e olha, Moisés, tal, você depois vai atrás do AVCB do bombeiro, vai, né? Pega lá, tudo isso aí, Moisés, estou te mostrando tudo. Aí Deus, quando desce o monte, Moisés vai descer o monte, Moisés escreve que Deus falou assim, Moisés, conforme o que eu te mostrei, você faz, hein? Modelo dos móveis, tamanho, altura, nada fora do que eu te falei. Sabe por que Deus falou isso aí? Porque a criatividade do homem é muitas vezes fazer do jeito dele. Deus falou para fazer um exemplo, né, irmãos? Uma tribuna com 2 troncos. Não, mas eu acho bonito se a gente colocar 3, é mais criativo, Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão, mas Deus falou para colocar 2, mas 2 não faz sentido, não faz para você, para Deus faz, se Ele mandou colocar 2, não estou falando que Deus mandou colocar 2 aqui não, tá, gente? Isso aqui é um trabalho de ornamento que as irmãs fizeram, que ficou muito bonito, mas aí Deus falou assim, faz assim. Não é que eu estou assim, pastor, comigo o negócio, calma, irmão, eu sei que você é assim, mas calma, faz só o que Deus mandou. Quando eu era católico, a gente cantava uma cançãozinha que dizia assim, se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Amém? Faça o que Deus mandou fazer, mas faça bem. Não, eu vou fazer. Deus fala assim, você não vai aguentar o ritmo, o processo é longo, calma. Naamã, 5º mergulho, e 6º mergulho, aí chega no auge, no momento, né? E o Naamãzão vai lá, e 7º mergulho. No 7º mergulho, o processo lá. Pastor, Deus precisou disso tudo para fazer? Deus não precisa de nada. Ele só quer ensinar a cada um de nós que há um processo. Quer ser restituído? Há um processo. E para nós aqui, muito particularmente, eu posso dizer a todos e convidar ainda. Hoje é uma abertura que nós estamos fazendo e vamos orar por isso. Mas o nosso processo é setembro e outubro. Pastor, mas vai ter uma sexta-feira que eu vou ter um compromisso, como é que eu vou fazer, pastor? Você vai no seu compromisso se ele é muito mais necessário, importante do que estar aqui. Porque, pastor, Deus sabe por que você não pode estar aqui, mas você vai estar ligado nessas nessas sextas-feiras até o final de outubro, eu estarei buscando a minha prateleira da restituição, eu serei restituído, e olha, pode ter certeza, irmãos, que não é só a pandemia que tirou coisa de nós, não. Tem muitos outros moveres aí, espirituais, demônios, que sempre trabalham, e até mesmo a gente mesmo que não aprendeu ainda a escalar a nossa prateleira da bênção aí, mas Deus vai nos ensinar, e a gente vai desfrutar de bênção, porque você e eu queremos ser muito felizes, e nós temos a fonte da felicidade que é Jesus Cristo, nós temos a promessa da palavra que nos garante isso, e mesmo em lutas, em provas, vamos celebrar em nome de Jesus. Nessas sextas-feiras haverá, eu creio, eu sei, vai acontecer restauração de emprego, restauração financeira, restauração de família, restauração de saúde, restauração de ministério, restauração de vida, restauração que você vai sair daqui dando glória a Deus, vai fazer muita festa em nome de Jesus. Último e terminamos aqui. 7º mergulho, ele sai, a Bíblia diz, pele igual pele de bebê. O Naamã olhou e falou assim, mas que perfeição, eu estou bem. Aí, quando isso tudo aconteceu, o corpo de Naamã estava curado, e o coração transformado. O processo de Deus não é só para o corpo, o processo de Deus não é só para curar a doença, não é só para abrir a porta do emprego, o processo de Deus não é só para prosperar nas coisas, o processo de Deus é transformar corações.
O primeiro milagre em Caná da Galileia foi transformação. É o milagre que Jesus mais faz em toda a existência. Transformou você, transformou a mim, transformou pessoas que estão cultuando e vai continuar. Transformou o Thales que veio testemunhar aqui. E Deus colocou uma palavra quando ele estava falando, Thales aqui, eu não vou esquecer de falar. Thales, você está no começo. Há um processo, filho. E esse processo, ele muitas vezes não é fácil. Então você tem que estar vigilante. E quando alguém tentar chegar acusando você de alguma coisa, se você estiver na presença de Deus, alguém falou alguma coisa que soprou no meu ouvido, falou assim, repete para ele, que eu já falei isso uma vez para uma pessoa lá na Bíblia, e ele mandou dizer, vá e não peques mais. Essa palavra, Deus falou para eu falar para o Thales, mas ela é uma palavra para todos nós. Amém? Novo tempo, nova vida em Cristo, em todos os sentidos. Ao passar a pandemia, eu falei que a igreja ia voltar muito melhor, irmãos. No começo eu falei, quando a igreja voltar, vai voltar melhor. Ai pastor, mas mesmo acontecendo algumas coisas desagradáveis, ela vai voltar melhor. Sabe por quê que ela vai voltar melhor? Não é por causa de mim, de você não, é por causa do dono dela. Ele falou, Mateus capítulo 16, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a minha igreja. E é por isso que ele vai restituir muitas coisas tremendas. Agora, Deus restituindo, ele vai nos dar a graça de, continuamos clamando, cessar essa coisa de isolamento, de distanciamento, porque nós vamos, eu não vejo a hora de ouvir de novo o barulho das crianças na igreja delas. Eu acho que a Ana também, né? A pastora Ana, pastor Flamínio, toda a equipe não vê a hora. E outros trabalhos aí, os grupos aí, pastor, vamos começar já a nos planejar aí, porque vai acontecer em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. Ai pastor, é que o negócio está complicado. Irmão, mas em nome de Jesus, nós temos que andar na contramão do mundo. Se você estivesse no deserto lá, olhando só, meu Deus do céu, quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. Deus mandou a gente para Piairote, não tem saído o negócio aqui. Deus encurralou a gente aqui, agora o inimigo está chegando, não tem mais jeito. Aí Deus fala, olha para cima, há uma resposta. E diz para Moisés, pode marchar, porque a vitória já é sua. Há um processo, e nesse processo Deus garante a tua restituição. Dá um glória a Deus bem forte, se coloque em pé, por favor, querido.